dia, galera! E aí, vamos para nossa primeira aula de geografia desse terceiro bimestre. E a gente vai continuar falando sobre o processo de urbanização das cidades. Mas hoje a gente vai falar sobre uma rede de cidade, uma hierarquia urbana. Mas o que será isso? O que é uma hierarquia urbana? O que é uma rede de cidades? Então, rede de cidades são várias cidades pequenas juntas, né? Várias cidades, uma do ladinho da outra, uma dependendo da outra. Eu moro aqui, mas eu uso recursos de lá. Eu moro lá e uso recursos dessa outra cidade aqui. E hierarquia porque uma tem uma função, a outra tem outra função, uma é um pouco maior, uma um pouco menor, uma tem mais recursos, outra não. E aí gera, então, uma hierarquia. Aqui na página 4 do nosso livro, a gente tem um desenho, uma ilustração que representa uma rede de cidades, várias cidades interligadas e como um usa algo de outro. Pensando assim, vocês conhecem alguma rede de cidades perto de onde a gente mora? Pensem um pouquinho. Eu acho que a gente mora numa rede de cidades, porque a gente tem Biguaçu, São José, Palhoça, Florianópolis. São uma rede de cidade. Eu moro aqui, mas às vezes eu consulto no meu médico lá em Florianópolis. Eu moro aqui, mas às vezes eu uso a padaria lá de Biguaçu. Eu moro aqui em São José, mas às vezes eu vou lá na pizzaria lá da Palhoça. Então, são coisas que eu utilizo de cidades vizinhas. Então, a gente gera uma rede de cidades, uma cidade usando benefícios de outra, né? Então, a gente vai utilizando coisas de outras cidades. E aqui na página 5, a gente tem bem ali no comecinho um espaço em branco. E o que você tem que fazer nesse espaço em branco? Vocês vão ter que desenhar a área urbana do município onde nós moramos. Então, vocês vão desenhar a nossa cidade, algo que tenha na nossa cidade, que vocês acham importante, que é o marco da nossa cidade. Vocês vão desenhar como vocês veem a cidade de vocês aqui nesse espaço em branco. E aí a gente vai falar sobre a rede e hierarquia urbana do Brasil, que é essa questão que a prof explicou, que é a junção de cidades pequenas, que uma utiliza a outra e elas têm funções diferentes. Alguma pode ter um comércio maior, né? Florianópolis tem um comércio maior que São José? Ou São José tem um comércio maior que Florianópolis? Pensem. Outra pode ter algo turístico, ó. Florianópolis, a ilha tem algo mais turístico que São José não tem. Então, cada cidade tem as suas funções e a gente vai utilizando o que é melhor de cada cidade e a gente vai se emprestando, podemos dizer assim, um pouco de cada cidade. E vocês vão ler esse textinho que vai falar aqui na página 5 e 6 e vão destacar as partes principais. Aqui também nós temos duas fotos na página 6. Tem dois exemplos de duas funções muito importantes de algumas cidades. Aqui a gente tem a Universidade de São Paulo, a USP. Muitas pessoas que moram em cidades vizinhas de São Paulo vão e estudam na Universidade lá de São Paulo. A prof, por exemplo, a prof morava aqui em São José e frequentava a faculdade UFSC lá na ilha, né, lá em Florianópolis. Então, eu era moradora de São José, sou moradora de São José, mas eu usufruía da educação de Florianópolis. Aqui também nós temos o aeroporto de Fortaleza. Então, muitas pessoas que não moram em Fortaleza, que moram na Redondeza, iam até o aeroporto para pegar o avião dali. A gente também, quando a gente quer pegar um avião, a gente vai lá para Florianópolis, lá para o aeroporto. Ou, se quiser também, a gente pode ir para Navegantes, mas é mais longe. Então, a gente está mais perto de Florianópolis, do aeroporto de Florianópolis. Então, são funções que fazem com que as pessoas das cidades vizinhas venham até as nossas cidades e utilizem esses recursos e essas funções. Conseguiram compreender? Ficou tranquilo? O que é uma rede de cidades e por que ela funciona assim? Por que eu uso algo de uma outra cidade e as pessoas de outra cidade usam algo da minha cidade? E pra gente ver se a gente fixou bem isso na nossa cabeça, é ali na página 7, a gente vai responder a questão 1, 2 e 3. Tranquilo? Então é sobre isso que a gente queria falar na nossa aula de geografia. Um beijão pra vocês!